Sejam bem-vindos! Começa agora o ConstruArq TV, um programa focado para mostrar como a arquitetura e a construção se complementam para maximizar os valores de imóveis. Eu me chamo Roger Ramos e vou receber convidados e personalidades do setor da arquitetura, da construção, do mercado imobiliário e fabricantes para um bate-papo descontraído, cheio de novidades, curiosidades e dicas valiosas. Então você, que é arquiteto, construtor, engenheiro, decorador, ou atua no mercado imobiliário, ou investe em um imóvel, fica por aqui. O ConstruArq TV é o caminho certo para você saber tudinho desse mercado. E no episódio de hoje, eu estou aqui com dois convidados muito especiais. Eles são corretores, são empresários, são especialistas do mercado imobiliário de alto padrão e luxo. Juntos, fundaram a Solve Imóveis. Eu estou aqui com Paulo Ronce, Ricardo Naia. Obrigado pela presença, viu? Que isso, um prazer é nosso. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. É um prazer a gente estar aqui participando desse programa de estreia. Legal. Aliás, pessoal, hoje é a nossa estreia com essas duas figuras maravilhosas aí do mercado imobiliário, que são os proprietários da Solve Imobiliária, e teremos muito assunto bacana para tratar com eles, e vocês de casa vão poder aproveitar ao máximo aí o conhecimento do Paulo, ao conhecimento do Ricardo, trazer para vocês informações sensacional do mercado imobiliário. Aqui tem uma bagagem gigantesca para que você possa aproveitar o melhor dessa galera. Vamos começar aqui perguntando, pessoal, que tem bastante coisa para a gente saber de você, viu, Paulo? Vamos lá. Tá preparado aí, o Ricardo? Bora, vamos lá. Como começou a Solve, o Paulo? Ricardo, quem puder me responder Na verdade, a Solve começou com o Ricardo. Perfeito. Então, eu vou passar a voz para ele. Na verdade, o início, ali bem no começo, a ideia foi eu entrar no mercado imobiliário e eu já de início pensei em ter uma imobiliária, não ser um corretor autônomo. Perfeito. E no final de 2019, eu tive a ideia de abrir a imobiliária. Estava fazendo uma transição de carreira, já tinha uma carreira longa na área comercial, e eu acabei iniciando a Solve. E logo que eu comecei a Solve, o Paulo estava voltando para o mercado, depois ele vai falar um pouquinho dessa fase dele aí, ele tinha saído do mercado imobiliário, me procurou, ele falou, quero voltar também para o mercado, vi que você iniciou, o que você acha da gente unir forças? E começou a Solve com dois amigos unindo forças, a gente montou o escritório. No começo eram só nós dois. Foi em maio, né? Maio de 2020. Maio de 2020. Estava aquele começo de pandemia, a gente também ainda muito incerto do que ia acontecer. Muita incerteza. Foi a gente muito. Estava sem saber o que ia acontecer, mas com vontade. Falei para o Ricardo, vamos? Ele falou, vamos. E eu sabia que ele tinha muita experiência técnica na parte do mercado imobiliário. Eu vinha já com uma experiência na área comercial, com muitas ideias de marketing para implementar, e a gente falou, vamos unir forças. E aí começamos a Solve em 2020, digamos assim, né? No final de 2019, começo de 2020. E estamos construindo essa história aí hoje, vamos completar 5 anos no começo do ano que vem, né? E é isso. E lá é uma equipe grande, né, Paulo e Ricardo? Qual que é o diferencial da Solve? Hoje, falando em equipe, ao todo nós somos em mais de 20 hoje. Nós estamos uma equipe bem grande. Nós temos 16 corretores. 16 corretores. Temos uma equipe de suporte, né, uma equipe de marketing. A gente, no início, a gente começou a se destacar, eu acho, no mercado, pensando de uma forma diferente o marketing. Trazer uma experiência diferente para o cliente. Legal. O Paulo já tinha uma experiência ali na questão das partes mais burocrática do mercado, e a gente viu que no começo de 2020 começou uma tendência grande em relação à parte de vídeos, essas coisas, mas a gente percebia que o mercado de Indaiatuba ainda não estava tanto atento a isso, né? A gente via uma coisa ou outra, mas não com uma intensidade como algo para trazer como uma experiência para o cliente. E eu falei, Paulo, aqui a gente tem um caminho legal, que você acha, pô, não, legal, bacana, ele correndo um pouco mais nessa parte burocrática, eu comecei a buscar um pouco mais me desenvolver nessa parte.
E acho que foi o que começou o diferencial nosso ali para trazer gente para trabalhar com a gente. A gente começou a ter gente, pô, eu quero trabalhar com vocês, pô, tem espaço para vocês, porque eu vi que a gente estava começando a fazer algo diferente do que as outras imobiliárias vinham fazendo no mercado naquela época de 2020. Inclusive, o nosso primeiro corretor que veio trabalhar com a gente era um cara que fazia vídeo pra gente. Exatamente. Ele fazia foto e vídeo, tinha uma longa experiência na área de fotografia, agregou muito nesse começo pra gente, e a gente começou a implementar esses sistemas, esse olhar mais voltado para o marketing, mas a gente sempre olhou não como uma forma necessariamente de vender o produto, em si, em trazer uma experiência diferente para os nossos clientes, né? A gente sempre fala, a gente não faz o vídeo para vender a casa. A gente faz o vídeo para trazer uma experiência para o cliente, tanto o cliente que está vendendo a casa como o cliente que está comprando. Eu acho que o vídeo faz parte ali dessa experiência. Eu acho que a gente sempre foi uma imobiliária focada na experiência do cliente. Ainda muito jovem, né, com muita coisa para evoluir e aprender, mas eu acho que o que foi o nosso diferencial no início foi esse foco na experiência do cliente. Esse tempo de 2020 para cá, eu percebi uma evolução muito grande do mercado imobiliário. Ele teve uma evolução e houve uma necessidade como que eu diria, de reinventar como vender. Foi nesse momento que vocês começaram a pensar um pouco melhor também no posicionamento e nichar mais a Solvi? Com relação a nicho, a gente no começo, a gente teve até um pouco de desentendimento nisso, né? Assim, porque o Ricardo, a ideia da gente trabalhar aqui hoje, a Solvi, ela é especializada e focada em imóveis de condomínio, tá? Perfeito. Aí trabalhamos industriais também, locação, enfim. Mas, no começo, eu acreditava que eu falava, não, Ricardo, a gente tem que trabalhar tudo. E ele me convenceu de que, não, a gente precisa nichar. E, dito e feito. Foi que a gente percebeu que Indaiatuba é uma cidade onde as imobiliárias faziam um pouco de tudo. Sim. Né? Sempre, o que você vende? Eu vendo tudo, né? Eu até acho que a gente, né, formou essa opinião ao longo do tempo, a gente entendeu que a gente pode ter uma abrangência, né? Mas eu acho que a gente tem que ter ali um limite, tanto para baixo quanto para cima, né? Lógico, para a gente ter um foco ali maior no produto. E aí o Paulo, o Paulo sempre teve uma veia de vendas muito forte, sempre foi muito vendedor, sempre foi na dupla ele é o cara mais da rua, e eu fui me tornando um pouco o cara mais interno ali da dupla, né? Cuidando um pouco mais da parte interna ali. E olhava mais para ele e falava, Paulo, eu acho que a gente tem que focar um pouco mais aqui para a gente conseguir ter um atendimento mais diferenciado. E aí a gente foi caminhando mais para esse caminho. Hoje a gente só foca em imóveis de condomínio ou no setor industrial, que, né, tem uma necessidade muito grande aqui em Indaiatuba. Tem uma demanda muito forte, né? Muito forte, a cidade, ela E a gente foi se posicionando também cada vez mais no imóvel de alto padrão, tanto nos condomínios de alto padrão aqui de Indaiatuba, e começamos a desenvolver um trabalho também há pouco tempo no imóvel de alto luxo. A gente tem um posicionamento também na Fazenda da Grama, em Itu, na Fazenda Vila Real. A gente posiciona em alguns imóveis, mas a gente está iniciando esse trabalho também nesses produtos. Legal. Mas o foco nosso é imóvel de condomínio. Imóvel de condomínio. Isso. Exato. E vocês acham que Indaiatuba, ele está posicionado como imóveis de alto padrão ou alto luxo, ou luxo? Isso é uma situação delicada de falar. Por quê? É muito subjetivo você tratar de alto luxo. O Paulo, só reiterando a pergunta, é exatamente essa ideia da gente mostrar, porque existe esse posicionamento e essa dúvida, até para quem está nos assistindo, para entender o posicionamento de Indaiatuba e entender o que é. Eu acho que volta a resposta para você, Paulo, mas essa é a ideia, tá? Eu acredito que o alto padrão você pode ter no imóvel de qualquer metragem. Perfeito. Eu acho que ele não tem que estar atrelado ao tamanho, né? Você vê apartamentos de tamanho pequeno, de 40 metros, com alto padrão, entendeu? E você vê também, às vezes, casas monstruosas que você fala, cadê o alto padrão disso daqui? Né? O alto padrão ele passa por muitas coisas, né?
Ô Paulo, quando você fala que quando a gente consegue perceber essa questão de um apartamento de 70, 80 metros, alto padrão ou até luxo, né, que a gente pode ver hoje, vamos falar de apartamento até de 12, 13 milhões de reais. Não na nossa região, mas São Paulo tem. Né? O que vocês acham que elementos fariam com que um imóvel desse pudesse mudar o posicionamento dele para alto padrão, de médio para alto ou de alto para luxo? Você teriam algum elemento que você fala, olha, é isso aqui, eu acho que elevaria esse imóvel, diante daquilo que vocês conhecem e visitam? Eu acho que um elemento não é possível, né? Por um elemento só. Perfeitamente. Não, sim, é uma série de São uma coisas. série de coisas, né? Sim. Por exemplo, eu acho que uma vez, eu não sei se você vai lembrar disso, foi uma conversa que a gente teve quando a gente estava falando sobre acabamentos. Eu tive uma conversa com ele uma vez e ele me falou assim, eu acho que algum profissional do Alphaville de São Paulo estava conversando com você sobre esse assunto e a gente conversou sobre esse assunto e ele falou, existe o alto padrão de cada cidade. Perfeitamente. Né? Eu acho que existe o alto padrão de Indaiatuba, que aí vai ter o alto padrão de Campinas, que é aqui ao lado, o alto padrão de São Paulo, né? E isso falando num conceito do alto padrão. Perfeito. E aí tem vários pontos, né? Eu acho que a localização, né, é um ponto que acaba trazendo esse Influencia conceito. dentro daquele imóvel, acabamento influencia demais. Né? Nós estamos falando de um alto padrão que ele acaba se relacionando por cidade ou até por região, ou país, né? Nós estamos falando, quando a gente tocou nesse assunto, né, Ricardo, a gente chegou a comentar sobre a questão do posicionamento do alto padrão, você pega, como sempre você mesmo acabou de dizer, o alto padrão de Indaiatuba não é o mesmo de Salto, que não é o mesmo de Sorocaba. Aí se for para a região de São Paulo, mais por Alphaville, Tamboré, aquela região, nós estamos falando de um padrão diferente, é ou não é? E de repente, então se a gente fosse se encaixar nisso, de repente o alto padrão de São Paulo, por exemplo, da região de Alphaville, seria o luxo aqui? Faria sentido ou não? Não sei não acredito nisso. Eu acho assim, eu acho que o alto padrão, ele começa com a localização. Exato. Perfeito. Por quê? Exato. Porque não tem como você também, na minha opinião, desvincular o alto padrão sobre a questão de custo das coisas, né? E o primeiro custo que a gente tem é o terreno, que é a localização. Perfeito. Né? Isso influencia demais no custo. Indaiatuba é uma cidade onde é uma cidade cara, tem 1 metro quadrado muito elevado. Perfeito, né? perfeito. Então você já começa tendo, às vezes, uma propriedade que ela custa caro, mas ela não necessariamente entrega um produto de alto padrão em relação a acabamentos, a qualidade. Mas por que ela é cara? Porque a primeira parte dela já começou cara, que é, por exemplo, o terreno. Sim, né? sim. E aí eu acho que daí a gente vai andar por outros caminhos, que é o acabamento, o nível de construção. Tecnologia que tem empregada dentro do imóvel. Acabamento de marcenaria, que é impactante num custo da obra muito. Né? Você tem marcenaria que vai de A a Z. Né? Acabamento é de A a Z mesmo, né? A gente teve aquele bate-papo, né? A Sovi foi recebida por você lá na Elevare, a gente teve esse bate-papo. A gente foi muito agregou muito até para a gente mesmo, porque os corretores ajudou demais, a gente como a gente como corretor está ali ligado diariamente, mas a gente às vezes não tem não acompanha a evolução do mercado, que, né? Isso que não é nosso, 100% nosso. No seu caso, né? A gente acompanha mais a evolução do mercado em questão de valorização de terra, de localização, do empreendimento. Mas dos acabamentos a gente acaba ficando um pouco para trás. Então esse contato com o arquiteto, com o proprietário que construiu e escolheu os acabamentos é importante para a gente conseguir também trabalhar a casa. E vocês falam, né, a diferença hoje de um acabamento, por exemplo, né, para uma casa pode significativamente impactar muito o custo dela. Então, faz todo sentido, né? E isso determina também se é um padrão médio, um padrão alto, um alto padrão, um alto luxo. Tô aproveitando o gancho aqui do Ricardo com o Paulo. Eu vou avisar vocês aí de casa que a Elevare Acabamentos, ela trabalha com todo esse alto padrão aí que o Ricardo e o Paulo estão falando. Quem não conhece precisa conhecer a Elevare Acabamentos. Vamos continuar a nossa conversa aqui Eu sou cliente desde 2016 da Elevare, hein? Pode ir lá que lá é coisa boa mesmo.
Meu Deus, quase que eu passo vergonha hoje aqui no programa, hein? Só faltava não ter coisa boa, né? É, pessoal? Bom, pessoal, a gente retomando então essa questão do posicionamento do mercado em que a Solve trabalha, vem desenvolvendo um trabalho específico com isso, eu tenho uma dúvida aqui, eu acho que você de casa também tem. Vocês dariam alguma dica, alguma sugestão para aquele investidor que quer comprar um imóvel bacana ou quer comprar um terreno bacana, ele pensa construir uma casa de alto padrão? Para Indaiatuba, vocês dariam alguma sugestão desde essa escolha do terreno, de tamanho? Qual que é a dica de vocês? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa sentar e conversar. Perfeito. E entender qual a expectativa dessa pessoa. Pô, eu quero fazer para morar. O que você busca nesse lugar que você vai morar? Pô, eu quero escola do lado, eu quero... A gente tem que tentar entender o que essa pessoa quer. E aí, com certeza, a gente, né, tanto eu quanto o Ricardo, quanto a equipe inteira da Solve, a gente tem expertise para poder direcionar essa pessoa para condomínio A, condomínio B, entendeu? Perfeitamente. Eu volto a falar da localização. Isso que o Paulo fala, a localização é o primeiro ponto, né? A gente tem um custo elevado do terreno por conta da localização. Perfeito. E a segunda coisa que eu vejo que influencia muito no preço do lote hoje é a relação oferta e demanda. Às vezes a gente tem um produto que não necessariamente entrega alto padrão, só que tem muita procura. Sim. E aí o custo dele eleva. Elevado. Então, assim, às vezes você tem até um empreendimento que pode entregar até um nível maior de qualidade, por exemplo, de infraestrutura, de nível de entrega de qualidade do empreendimento em si, mas a localização dele não está onde a maioria das pessoas está procurando por conta dessa comodidade que o Paulo falou, escola, trabalho, enfim, comércios e tudo mais. Entender a necessidade de cada um. Isso influencia demais no preço do lote, que é o primeiro ponto, né? Sim. A escolha do lote para ver onde ele quer. E eu acho que existem situações que devem ser levadas em conta, que o Paulo falou. Nesse bate-papo a gente consegue entender. Porque para algumas pessoas é importante estar próximo ao colégio dos filhos. Outro quer um espaço maior de condomínio, uma área verde. Sim, eu quero estar próximo à saída da cidade. Enfim, são N possibilidades e é onde você vai filtrando e tirando algumas coisas e direcionando aquela pessoa para aquela escolha. E aí, quando a gente vai olhar a questão da escolha do lote, por conta de quando você pensou como investidor, né? Existem muitas variáveis, porque quando você pensa em investir, não necessariamente você ter só em um lugar é o ponto certo também, né? Quando você investe, por exemplo, para construir, quando a gente tem alguns clientes que são investidores, né? Porque você tem um cliente que busca uma localização próxima para ecológico. Tem outros que querem uma localização mais afastada em Itaici, por exemplo, por conta que gosta mais de uma área um pouco mais afastada, menos movimentada. Então, por outros fatores. Vocês acham que em Indaiatuba, quais são os condomínios que vocês consideram em alta? Na minha opinião, Vila dos Pinheiros, Quinta do Lago, Itaiangá, Porteira de Ferro. Porteira de Ferro. Porteira de Ferro já está liquidado, né? Foi um sucesso, um condomínio muito exclusivo. É um ponto quando a gente fala também em alto padrão, né? Sim. Passa muito pela área de lazer, por exemplo, o Porteira de Ferro, entendeu? A exclusividade, são só 103 lotes. Isso é uma coisa que a localização pesa muito. Ímpar. O Itaiangá, ele traz um conceito de uma história muito grande por conta do local onde ele está sendo feito, toda a arquitetura dele está envolvido com uma questão de história, então isso pesa muito no conceito que está sendo desenvolvido o empreendimento. O Quinta do Lago, o Vila dos Pinheiros, acho que foi um sucesso de vendas, foi o marco aí na cidade na época da pandemia, foi até quando a gente estava começando. Mudou a referência. Eu acho que mudou a barra, subiu a barra de entrega dos empreendimentos. Né? Porque eu acho que o que está acontecendo é isso, hoje o consumidor está preocupado
com a experiência como um todo que é entregue. Eu acho que a diferença aí do alto padrão para o médio padrão e principalmente do alto padrão para o luxo é o nível de experiência que, que o empreendimento vai entregar. Sim. Antes desses condomínios, Vila dos Pinheiros, Itanhangá, Porteira de Ferro, um pouquinho antes da pandemia, vocês disseram que iniciou-se a Solvi em 2020. Isso. Porém, vocês já atuavam, né, aí no mercado e conhecem bem a cidade. Quais condomínios vocês acham que eram antes desse, de posicionamento? Aí a gente tinha Helvetia Parque, Maison do Parque e Santa Clara. E Perfeito. o Paradiso, né? E o Paradiso, Sim, perdão. Paradiso. Sim. Paradiso. Eu acho que eram os renomados da Isso, cidade na renomados. época. Até hoje se reflete muito, né? Maison tem um custo de metro quadrado Altíssimo. super elevado. Talvez né? o mais alto da cidade. Sim. Super elevado por conta da localização. Até porque nem tem. Deve ter uma ou outra revenda só. Entra um pouco nessa questão da oferta e demanda também. Você quer um lá, não tem. Que acaba puxando a régua. Isso é uma coisa que... Engraçado que quando a gente fala em posicionamento, fala em demanda, falamos em vários itens do mercado imobiliário, você tocou num assunto da história lá do Itanhangá. Puxa, que legal, né? Quando você fala, você vê que tem um sentido também, porque a valorização, porque tem uma história anterior à vinda do condomínio, e isso acaba posicionando o condomínio também não só por localização, mas tem algo mais que acaba agregando valor para o condomínio, né? É ou não é? Eu acho que é o que eu falei um pouco da questão da história. Eu acho que hoje o consumidor está procurando algo que entrega mais do que só a terra ali onde ele vai necessariamente construir a casa dele. Então, quando você tem um conceito por trás do empreendimento, isso ajuda a gente a elevar, assim, na hora de vender, trazer essa elevação de nível do empreendimento. Autoridade, né? Sim, sim. Falando um pouco de Itanhangá, por exemplo, ele vai ser implementado dentro dele elementos que estão lá há, sei lá, 10, 15, 20 anos. Então, vai ter coisa lá que vai ser usada dentro do próprio empreendimento. Então, passa pela história mesmo. Olha que na hora de escolher um terreno, uma futura moradia, um futuro lar, todos esses pontos tem que levar em conta, né? Com certeza. É ou não é? A gente sempre fala, né? Eu tenho uma coisa que eu conversei muito com o Paulo sobre isso. A gente do mercado imobiliário, um pouco faz parte, a gente ficou muito, a forma de falar, né, de se comunicar, a gente vende sonhos, né? Perfeitamente. E a gente sempre se incomodou um pouco com a forma de se comunicar e vender sonhos, porque eu acho que a gente realiza sonhos sim, porque tem muito sonho envolvido a pessoa em comprar. Mas esse cuidado em analisar o investimento também, porque eu acho que assim, a gente fala muito que a gente realiza ações através de uma construção patrimonial. Sim. E para você construir um patrimônio, você tem que comprar algo que vale. E esses pontos que o Paulo está comentando aí sobre levar em consideração o que é importante para a pessoa ou não, o que ele valoriza, o que não valoriza, é importante na hora da gente trazer possibilidades para os nossos clientes, porque a gente tem que se preocupar em ter valor aquilo que vende. Por exemplo, o Itanhangá. Exatamente. A gente vende um Itanhangá e todos esses outros com muita tranquilidade, porque a gente sabe que ele só vai valorizar. Um Porteira de Ferro vendeu inteiro praticamente em uma semana. Nas semanas. Hoje a gente tem Vila dos Pinheiros, Quinta do Lago, todos com procuras constantes, né? Porque a gente sabe que são produtos diferenciados e que entregam valor para o cliente. A gente pode vender sem medo, essa é a verdade. Um imóvel dentro desse condomínio já tem o benefício do próprio condomínio. Não é? E área de lazer, isso faz com que você consiga trazer diferenciais para o cliente poder ter uma escolha mais assertiva. Roger, hoje a gente atende muita gente que vem de fora, vem, por exemplo, de São Paulo. E a vida em São Paulo é um pouco diferente do que aqui. Você chega aqui, essa cidade horizontal, completamente diferente do que o cliente vive em São Paulo. Sim. Aí você leva, por exemplo, numa área de lazer, que vai ser lá do Vila dos Pinheiros. O pessoal olha e fala, não, é aqui que eu quero morar. Então, a estrutura, ela ajuda demais na venda.
Vocês acham que, indo um pouco um assunto mais para outros pontos que agregam valor em imóveis, a questão da tecnologia, da automação, a gente vê hoje aspiração central vindo nas casas, que fora do Brasil é comum, mas para o Brasil ainda são novidades. Vocês acham que isso ele agrega valor para que o investidor possa fazer nos imóveis que ele está pensando em construir? Com certeza, com certeza. E eu acho que, falando um pouco de tecnologia, Roger, o mercado da construção civil, ele é um mercado muito antigo, vamos falar assim. Sim. Né? E hoje a gente já vê aí quantas tecnologias presentes que ainda não são usadas por conta do preconceito, que a gente tem preconceito. Você, se olhar uma casa, duas casas iguais, uma feita no método alvenaria, tudo certinho, e a outra no steel frame, você compraria qual? E você fala assim, não, mas... E a gente sabe que as tecnologias são absurdas, coisa garantia, você sabe que não vai ter problema, mas você fala assim, eu vou para onde? Né? Eu acho que a tecnologia, ela ajuda demais, entendeu? E eu acho que a gente precisa começar a quebrar esses paradigmas, entendeu? E girar um pouquinho mais o pescoço. Exatamente, para esse tema, né? Até porque a mão de obra está escassa. Perfeito. Né? Sim. Então, eu acho que eu acho que agrega demais. Eu acho que a questão da tecnologia também vem muito assim, é igual o computador, né? Antigamente, um computador bom era impossível de comprar. E aí ele foi, né, conforme vai evoluindo a questão e diminuindo custos para produzir, você vai tendo mais acesso. Automatizações hoje simples, por exemplo, são muito acessíveis para se colocarem nas casas. Sim, e você vê pouca gente colocando para revender. E quando você coloca, você tem um diferencial na casa. Você ajuda, você falou, para essa casa aqui você tem. E quanto isso custou no final, né? Exatamente. Então, são valores, às vezes, que o cara não faz a conta de quanto custa para quanto vale o imóvel. Exato. Que acho que é uma conta tradicional para você poder entender, você consegue se encaixar e você consegue agregar valor no imóvel, ou não é? E tendo rentabilidade e lucro. Para quem investe, para quem faz casa para vender, independente do padrão. Velocidade de venda é resultado, né? Exatamente, não tenha dúvida. Eu penso às vezes até que para imóveis, estando dentro ou fora de condomínio, ou não é? Ele consegue, você consegue trazer isso. Sim, Vocês concordam com isso? Não, trazer essa tecnologia para imóvel fora? Com certeza. Eu acho que quando você compra, constrói uma casa, seja ela para venda ou para uso próprio, você pensar nos detalhes dela, você vai trazer valorização para o seu patrimônio. Perfeito. O que eu estava falando assim, dessa importância que a gente tem de comunicar isso com nossos clientes. Perfeito. Porque muitas pessoas ali têm até grande parte do patrimônio dela está aplicado na casa, né? O brasileiro gosta da casa, quase que inteiro ali. Assim, em que país do mundo a pessoa da classe média alta tem 2 imóveis? Igual o brasileiro, por exemplo, tem a casa da praia e a casa que mora, a residência. Ou em São Paulo, tem um apartamento em São Paulo de 200, 300 metros, tem uma casa de campo aqui em Indaiatuba, né? Quantos clientes a gente tem assim? Muitos. E se você procurar se informar em Europa, Estados Unidos, um pessoal de nível de uma classe média não tem 2 imóveis. O brasileiro gosta do imóvel. Só que a gente tem que tomar... eu acho que é isso. Você tem que entender que aquilo é seu patrimônio. Então, o melhor que você colocar ali, com certeza você vai ter esse retorno da valorização do seu patrimônio. Sim. Né? Pessoal de casa, olha que bacana esse bate-papo aqui com o Ricardo Nai e Paulo Ronce. Estamos falando, inclusive, aqui, para vocês terem uma ideia do que está lá fora. Estamos falando até uma questão de cultura e financeira também, né? Sim, Quando você fala aqui no Brasil, nós temos várias pessoas, né, que possuem até 3 imóveis, né? E que quando tem um de São Paulo, o veraneio até um apartamento bacana na praia. Né? E isso não é patamar acessível para todo mundo. Sim. Exato. Pessoal, e em relação quando a gente, voltando um pouquinho aí a tecnologia e fazer fazer um resumo aqui das coisas mais importantes e voltado para
essa parte tanto o que vocês resumiriam aí de importância para a gente poder agregar valor no imóvel? O que seria importante em automação? O que vocês acham bacana, por exemplo? Automação? Rapaz... Começando pelo básico, né? Pelo básico. Vamos lá, básico. As próprias janelas não serem automatizadas. A gente vai em imóvel que se diz alto padrão e não tem uma automatização nas janelas. Né? Uma coisa simples hoje. Né? Hoje... Passando por questão de... você mesmo mencionou, aspirador central. Pouquíssimas casas que estão disponíveis aí tem. Entendeu? É um ponto... A parte de iluminação. Né? A gente teve foi uma cliente do Paulo, a gente visitou, teve um apartamento que foi gestão nossa de vendas, até o Paulo vendeu, com a parte de iluminação toda centralizada, onde você tem no próprio central, aonde é a luz de cada lugar. É uma experiência que você chega com um cliente que quer comprar um imóvel. Você fala, olha aqui, ó, você acende por ambiente, você sabe qual que é o ambiente que está aceso ou não. Na hora que eu cheguei no apartamento, que eu apertei o botão que eu sabia que ligava todas as luzes, eu apertei ali. Liga tudo. O comprador ficou olhando, falou, uma cobertura num prédio da cidade, onde a gente achava que a gente não teria facilidade de vender, porque ele era um apartamento top de linha pro nível do apartamento. Sim. Mas ela estava tão bem cuidada com a questão de tecnologia, tipo, de automação dentro, marcenaria completa, acabamento, decoração muito bem feita, de excelente bom gosto. Isso é um ponto também, um investimento num profissional que faça um design bem feito de interiores para o imóvel, até a própria arquitetura. Eu acho que isso é um ponto que valoriza demais o imóvel, né? Perfeito. Uma assinatura num projeto dá eu força. Acho que e essa questão dessa tecnologia básica hoje de automação, por exemplo, das janelas, iluminação, som. Ter uma Alexa para poder você controlar som, a casa. Eu acho que hoje isso não tem um custo tão elevado, e quando você diz que tem uma casa de alto padrão à venda e não tem isso, eu acho que é uma falta. Como que vocês veem a sustentabilidade nos imóveis? Estão percebendo esse benefício também aí nos imóveis? E vocês acham que agrega valor? Agrega, a gente vê muito, eu acho que passa, né, pela fotovoltaica, por exemplo. Fotovoltaica, perfeito. Tá tendo é um diferencial muito grande, né, Ricardo? Você vê muita casa hoje que não tem. Não tem. Você vê casa aí de valores elevados que não tem. Sabe? Um ponto que a gente percebe também, cliente perguntando, né? Aquecimento de piscina. Não que precise. Indaiatuba é uma cidade muito quente. Não necessariamente precise de aquecimento. Mas tem casa hoje, a pessoa constrói, investe para vender e fala, não está preparado para fotovoltaica, está preparado para aquecimento. Volto a repetir a questão da experiência do cliente. Como você pega um cliente, por exemplo, que vem de São Paulo e chega e tem uma casa pronta para receber ele e a família, com ar-condicionado em todos os quartos, automatizada, com fotovoltaica, marcenaria completa, e fala, pô, já achei minha casa. Perfeito. Então, se a gente fosse pontuar aí um bate e volta rapidão aí de pontos positivos que vocês avaliam em imóveis e fazer isso, fazer esse projeto com a participação e auxílio do arquiteto é fundamental. Com certeza, com certeza. Tem casa que você entra e você fala assim, não teve arquiteto. Sabe, visível, assim, né? É visível. Sabe que se você for analisar um ponto que, quando a gente fala em imóvel de alto luxo, né, nem acho que é uma realidade da cidade de Indaiatuba, né, a gente está falando aqui de alto padrão, que é uma coisa já fora da curva, vamos dizer assim, mas quando a gente fala de quando você pega um imóvel de alto luxo, você vai visitar um imóvel de alto luxo, por exemplo, na Fazenda da Grama, né, um condomínio de altíssimo luxo, todas as casas têm o projeto e a assinatura do arquiteto. Porque é um arquiteto muito renomado, que o nome traz peso para o valor da propriedade, né? E assim, às vezes você mesmo trazendo para um nível mais baixo, assim, um nível de alto padrão, às vezes você tem arquitetas super renomadas na cidade, né? E a pessoa vai construir a casa e economiza, às vezes,
com o arquiteto, né? Não que um arquiteto que esteja começando não seja um profissional que possa entregar algo de valor, não é isso. Sim. Mas quando você pensa em diferenciar os seus imóveis dos outros, eu acho que já começa pelo projeto. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Acho que é um conjunto, né? Com certeza. Pessoal de casa, anotaram todas as dicas aí? Ricardo Naia e Paulo Ronce são especialistas em imóveis de alto padrão. Nós vamos para um breve comercial e voltamos já já. Olá, seja muito bem-vindo a Elevare Acabamentos. E hoje nós vamos te apresentar o nosso showroom. Um showroom diferenciado, onde trabalhamos com as principais marcas de acabamento do mercado nacional e internacional, sendo Roca, Decortaios, Portinari, Castelato, Palimanã, ou seja, todos aqueles produtos que você quer ter na sua casa com exclusividade, você encontra aqui na Elevare. E antes de começar a nossa apresentação, eu te convido a tomar um café especial comigo. Você aceita o meu convite? Será um prazer te receber e tomar esse café com você e escolher os revestimentos da sua casa. E estamos de volta ao ConstruArch TV. Dois convidados especiais comigo aqui hoje, Paulo Ronce e Ricardo Naia. Vamos retomar então, pessoal, aqui, e vamos fazer um checklist daquilo que a gente já tem batido um papo legal aqui, falando dos pontos principais para que aqui a gente consiga agregar valor no imóvel. Eu acho que a gente começou com a localização, né? Onde está localizado o imóvel, né? Projeto. Quando você fala do projeto, você fala de uma boa assinatura também, Paulo? Se a gente estiver pensando no imóvel de alto padrão, eu acho que vale sim ir atrás de um belo escritório de arquitetura, que na cidade nós temos vários, né? Bons arquitetos, renomados arquitetos. Então, acho que não dá para economizar nisso, não. Eu acho que é acabamento, né? Uma escolha de bons acabamentos. Não dá uma coisa que eu acho que acontece muito, tá, Roger? Você deve passar isso lá diversas vezes, já deve ter vivenciado isso. A pessoa vai e faz uma baita casa, com um baita projeto e chega na hora final da escolha dos acabamentos, vai lá e fala, tô sem dinheiro. Vai querer economizar. Pelo amor de Deus, gente, não faça isso, hein? Pessoal, olha o recado aí do Paulo. Isso faz muito sentido. É o investimento certo e o lucro e automaticamente o teu retorno certo. Vamos dar continuidade então. Mais algum item, automatização, Ricardo? Né? A gente falou bastante aqui do assunto, né? Principalmente o básico, que seja uma automatização básica, eu acho que é importante hoje. Pensar na sustentabilidade, então também ter um básico aí de uma fotovoltaica, né? Tipo, acho que é interessante a gente ter isso no imóvel. A gente não vê muito reuso de água, isso é importante. Isso é ótimo. Né? A gente não vê, é um item que pelo menos me chama muito a atenção, entendeu? A gente sabe que existem algumas cidades do país que tem o IPTU verde, que ele tem um benefício de IPTU para casas sustentáveis. Que bacana. Tem desconto. Opa. Que bacana, eu não sabia disso. Isso já é uma realidade do mercado imobiliário hoje, do mercado como um todo, você ter esses pontos. Né? A gente vê muitos clientes que compram a casa e depois colocam fotovoltaica, né? Eles investem. Então, assim, quando você pensa em investir na casa para uma construção para venda, né? Eu acho que é importante você pensar nesses detalhes que faz a diferença. Sim. Você traz uma experiência diferenciada para o seu cliente que está comprando a casa. Quando a gente vai anunciar, isso, por exemplo, é uma casa que tem um fotovoltaico, a gente bate muito em cima disso. Pontua. Claro. Pontua esse. Assim como um acabamento. Putz, esse acabamento aqui é aquela marca X.
a gente é um ponto super importante, é relevante. Isso é um diferencial. Opa, com Isso é um certeza. diferencial, é posicionamento. É um ponto que a gente não abordou, né? A gente bateu um papo aqui antes e o Paulo comentou, é a questão do paisagismo, também um diferencial que traz eu acho que traz uma personalidade para casa. Traz vida, né? Traz vida. A gente vê muita casa que se chega lá é cimento, só as paredes, o acabamento lá. Hoje ainda se usando muito cinza, você entra na casa é tudo cinza. Sim. Né? Não tem vida a casa. Então acho que o paisagismo é algo que traz um diferencial para casa. Você sabe que a gente teve participou de uma rodada de uma apresentação, uma prévia de um empreendimento que vai sair na cidade e foi unânime. A gente está sentindo, o mercado está sentindo um pouco falta de casa com cara de casa. Sim. Entendeu? Você entra hoje nas casas, é aquilo que o Ricardo falou, tudo cinza e só cimento. Entendeu? Então eu acho que vale a pena a gente investir num projeto de paisagismo também, que eu acho que isso agrega demais. Vocês acham importante para o imóvel que ele está à venda, que ele tenha uma boa qualidade dos móveis de decoração, decorativo, interno, pronto para vender? A gente vamos falar de móveis planejados ou de móveis... Das duas formas, tanto planejado quanto decorativo. Com certeza. Isso é um fator... Vende mais? Muito. Muito, né, tanto Ricardo? que, vamos até citar aqui, umas meninas... Pessoal bacana para você trazer aqui para bater um papo, as irmãs à obra, né? Perfeito. São duas meninas que estão fazendo um trabalho excepcional em decorar e mobiliar a casa para venda. Pessoal, olha só, pessoal do Irmãs à Obras, Irmãs à Obras, isso? isso? Exatamente. Ó, um abraço para vocês. Indicação aqui do Ricardo Naia e do Paulo Rossi, vale o ouro. A gente tá? tem muita casa de cliente nosso que construiu para vender e ela não pegou tração, não vendeu. A gente indica o serviço delas porque elas fazem o home staging, né? Fazem toda a decoração e mobília da casa e a casa sai do mercado. Sensacional. Só de apresentar as possibilidades. Não é que ela vende necessariamente, não precisa comprar com os móveis. Ela te apresenta o que o imóvel tem de potencial. O imóvel é vendido. É o open house. Sim, é o open house, o famoso open house. Então, assim, elas estão fazendo um trabalho excepcional e a gente vê imóveis que não tem uma procura. Quando elas fazem o trabalho delas, a gente tem uma procura maior pelo aquele imóvel. O imóvel é vendido. Elas têm tido muita felicidade na venda de alguns imóveis, porque eu acho que elas trazem essa vida para o imóvel. Né? Sim. Falando em marcenaria, ele comentou, né, perguntou para você se é o imóvel. Até a própria marcenaria, a gente vê muito imóvel que não tem marcenaria completa. O imóvel é construído para vender e não tem marcenaria completa. Uma pena, né? Eu acho que isso são diferenciais que as pessoas têm que começar a olhar com carinho. Perde o potencial porque de venda, eu acho vende que, muito mais. Exatamente. E você passou uma vez com aquele cliente potencial ali dentro da sua casa e aquilo de repente faltou, não chamou atenção para o cliente, você perdeu uma oportunidade naquele cliente. Eu acho que hoje a pessoa, assim, o ativo mais importante que as pessoas têm hoje é o tempo. Então você pega uma família que está mudando de cidade, chega em Dayatuba, e ela vai comprar uma casa, e ela precisa achar um marceneiro, achar alguém para fazer um projeto, achar um marceneiro para 90, 120 dias para entregar aquilo para ela poder mudar para casa. Então, assim, mais uma vez, é o que eu acho que é uma coisa que a gente bate muito lá na Solve para trazer isso no nosso atendimento, né? Eu acho que isso serve para as pessoas que estão construindo para vender. A experiência do cliente. Pessoal, olha a dica que o Ricardo está dando para vocês. Você está com um imóvel aí parado, olha que dica de ouro aqui do Ricardo e do Paulo Ronce. E, inclusive, eu gostaria de aproveitar o gancho já aqui, viu, o Ricardo e o Paulo, e mandar um abraço para o Paulo, que é o gerente do Móveis Casa Verde. Obrigado, Paulo, pelo suporte, a maior rede de imóveis aí do Brasil, mais de um século de vida aí de negócio, com produtos de alta qualidade. Apoiadores aqui do ConstruArch TV, muito obrigado pela parceria. E você que está precisando trocar os seus móveis, está acontecendo esse mês lá no Móveis Casa Verde, o Black November. Aproveita que tem desconto bacana. Ó, o endereço está aqui na tela, só vocês virem por aqui, vocês entrem em contato lá com o Paulo do Móveis Casa Verde. Aproveitei o gancho aí para mandar um recado pro meu amigo. Que isso, parabéns, você tá demais, hein? Pessoal, que dica que você daria para quem está nos assistindo em casa
e quer comprar um imóvel de alto padrão? Bom, primeiro, Tem que entender a procure um demanda, corretor de alto padrão. Né? Porque, na verdade, deu 200 aqui, né? Mas essa dica é da Solve. Sim. Um panorama mais fechado, eu diria. Eu acho assim, eu acho que o começo de tudo, realmente, assim, brincadeiras à parte, eu acho que é procurar um profissional, né, da área de corretagem. A gente vê muitas pessoas querendo fazer a compra direto, sem ter um profissional cuidando ali para ele, né? Mas eu acho que um corretor de imóveis que possa dar todo um suporte para ele é muito importante. Com né? certeza. Porque a gente está todo dia ali no mercado, visitando as casas, entendendo quais casas. E assim, não é porque a gente está aqui batendo esse papo com você, a gente já aconteceu, e não uma, mas mais vezes, da gente falar para o cliente, não, essa casa você não vai comprar. Não serve. É o caso da Solve, da empresa de vocês. Vocês fazem isso com maestria. Sim, lá, né? com certeza. Por sinal, pessoal, nós temos alguns vídeos lá da Solve. Vamos assistir junto aqui? Vamos lá. Essa é uma casa localizada num condomínio de alto padrão aqui de Indaiatuba, Vila dos Pinheiros, né? Você já pode perceber que já foi uma casa que ele fez marcenaria completa em todos os ambientes, buscou aí um design diferenciado na casa. E é uma casa hoje num dos condomínios mais procurados da cidade, né, Paulo? Hiper bem localizado, área de lazer fantástica. Você vê que ele se preocupou com a tá sensacional aí, né? Olha acabamentos que de bacana. alto padrão. Eles são investidores do mercado que constroem para vender, eles se preocupam bastante com banheira esses de detalhes. imersão, né? Sim, Um item que está usando muito legal. E é legal, a gente está mostrando um pouquinho, falando um pouquinho do nosso trabalho, né, o que eu falei no começo, você vê, automatização nas janelas também. Por que a gente faz o vídeo da casa? Né? Não é para vender essa casa especificamente, mas claro que a gente consequentemente tem o intuito de vender essa casa, mas assim, você consegue por um vídeo começar a entender o que a casa te entrega. Né? Então, assim, antes de você visitar aquela casa, você consegue olhar o vídeo, entender a casa, se a casa faz sentido para você ou não. E aí a gente vai estar dando esse atendimento também, dando esse suporte, explicando a casa para o cliente, antes do cliente ir até lá. Né? Perfeito. Então... A gente gosta de comprar o imóvel primeiro para a gente, entendeu? Para depois conseguir vender para o cliente. Então a gente procura fazer vídeos mostrando os detalhes do imóvel, procura fazer uma descrição mais completa possível, porque o cliente... Tem mais um vídeo aqui rodando, Ricardo? Vamos aproveitar para a gente comentar um pouquinho também desse imóvel? Esse imóvel Olha que sensacional, já é um imóvel de alto luxo, né? Ele fica localizado na Fazenda Vila Real, em Itu. Ele está sendo vendido um modelo porteira fechada, então ele foi ter um mobiliado e decorado. Onix aí, né? Com só acabamentos de alto padrão, móveis assinados. Realmente é uma casa bem diferenciada. Paisagismo muito, muito bacana. Tem um fundo para um lago. Essa é uma casa de alto luxo, né? Que a gente super atemporal a casa, tem né? no nosso Maravilhosa. portfólio. Olha isso, gente. Maravilhosa. Você que é especialista em acabamento aí, Roger, você pode falar o que se é bom ou não? Esta casa é sensacional. O acabamento, o nível dos produtos que está usado, que estão usando, marcenaria, a parte de revestimento. Existe uma composição bacana da casa, tanto da área interna quanto externa. Olha que ambiente. Eu penso assim, viu, Ricardo? A piscina, você quer desejar uma piscina, é aquela piscina que você olha e dá vontade de pular dentro. É isso aí. Aí você significa que faz sentido aquela piscina, aquela cor, se você fez uma boa escolha. Né? Que é o caso desse imóvel que vocês mostraram aí. De extremo bom gosto. É ou não é? Existe uma padronização no imóvel, existe um conceito, existe, por certo, um bom profissional, tanto da arquitetura quanto um construtor. Né? A gente entra numa questão de ver padrões de prestação de serviço, fazendo sentido da localização, do terreno e do imóvel. Faz sentido isso, Ricardo? Sem dúvida. Eu acho que isso é um tripé aí para a gente analisar a questão do valor do imóvel. Né? E você pode trazer essa realidade, a gente mostrou em um imóvel de alto luxo, mas você pode trazer essa realidade para a sua realidade, né? Então, entender esses conceitos e tentar colocar isso na sua realidade e entregar o melhor que você pode naquela realidade do padrão do imóvel que você está construindo. Sensacional.
Sensacional. Pessoal, se a gente fosse fazer uma análise do mercado imobiliário de Indaiatuba, de um modo geral, o que vocês avaliariam aí? Como que nós estamos no cenário atual de hoje? E nós temos coisas maravilhosas aqui, né? O que vocês avaliariam? Tem bastante lançamento. Bem curta aí. Tem bastante lançamento em andamento. A cidade atraiu grandes construtoras do Brasil inteiro, né? E o atual momento do mercado, ele está forte. Ele está um mercado comprador. Temos que agradecer, levantar a mão para o céu, que estamos trabalhando. Eu que diga. O mercado também, também. O mercado de Indaiatuba não para de crescer porque a cidade ela é muito bem planejada. É uma cidade diferenciada, a gente sabe, né? Uma cidade que ganha prêmios como, né, segurança, de qualidade de vida. Uhum. E a gente atende muita gente de São Paulo, né? A primeira coisa que eu falo, vem alguém de São Paulo que não conhece a cidade, eu falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, pega seu carro, abaixa todos os vidros e sai andar pela cidade. Se acontecer alguma coisa, você volta aqui que a gente vai te reembolsar. É engraçado isso aí, a pessoa vem de São Paulo, como assim abre o vidro? Abre o vidro, abre o vidro. Então começa por aí, a cidade é uma cidade muito boa. E a gente comentou, acho que um pouquinho, a gente falou um pouquinho disso no começo, acho que subiu a barra, né, dos empreendimentos. Hoje você vê empreendimentos entregando infraestrutura diferenciada. A gente acabou de ter um lançamento recente, por exemplo, quando a gente fala de loja de 300 metros. 360 metros, que nem vamos dizer, não que não seja o alto padrão, mas o alto padrão é considerado um pouquinho ali acima dos 500, mas a infraestrutura está sendo tão bem, a entrega... Foi tão bem pensado, foi tão desenvolvido. Que já classifica aquele empreendimento como um nível acima dos outros do mesmo padrão de lotes, né? O padrão do lote é algo que começa a classificar ali, eu acho, o empreendimento. Você vai comparar o lote de 360 com 360, né? Então, esse lançamento mesmo, com esse desenvolvimento da área do empreendimento, ficou maravilhoso. Eu acho que o mercado de Indaiatuba evoluiu muito na entrega dos empreendimentos. Acho que isso vai evoluir cada vez mais, porque quando você vê um concorrente seu entregando um diferencial, quando você vai desenvolver o seu produto, você vai querer buscar também atender um diferencial. Então, a gente tem sentido que os novos empreendimentos estão vindo com uma evolução aí. Na parte de prédios, a gente, né, edifícios, não é tanto o ramo que a gente atua, a gente atua mais na questão de casas em condomínio, mas o Paulo entende muito mais do que eu nessa parte mais também de edifícios, mas a gente também, como ele falou, chegando em construtoras renomadas aí, agora aqui no Parque Meirac, entregando empreendimentos diferenciados. Eu acho que a cidade é uma cidade que só tem a valorizar e vai crescer muito ainda no mercado imobiliário. Sim, maravilha. Pessoal, o papo está maravilhoso, está excelente, mas nós chegamos ao fim do nosso programa. Queria agradecer muito, viu, Paulo, a sua presença, aceitar o nosso convite, estar aqui no ConstruArch TV, Ricardo Naia, esses profissionais e corretores e empresários sensacionais da nossa cidade, que respondem aí pela Solve, né? Foi bom o papo para vocês? Bacana? Vocês gostaram do bate-papo? Muito bom, muito bom. Eu só tenho a agradecer. Obrigado. Queria, em nome do Ricardo também, em meu nome, agradecer a você, a toda a sua equipe. E agradecer, não podemos esquecer de agradecer a nossa equipe. Sim, sem dúvida. Muito obrigado. Nós estamos aqui representando a nossa equipe, né, que tem construído a imobiliária junto com a gente, então... Fazem parte desse bate-papo aqui também. Desse bate-papo, e foi muito bom. Sempre bater papo, a gente sempre que se encontra, bate altos papos, né, de negócios. Então, bater papo sempre agrega pra gente, acho que essa troca faz parte, é muito importante. E obrigado pelo convite. Tamo junto, tamo junto. Pessoal de casa, chegamos ao fim do nosso programa, do nosso primeiro episódio do ConstruArch TV. Quero agradecer muito a tua audiência aí com a gente. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, manda no nosso direct no Instagram. Entra em contato com a gente, @ConstruArchTV. Será um prazer ter vocês com a gente aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!